Na minha coluna de ontem, na Gazeta do Povo, eu usei um trecho de uma carta de um dos maiores gestores do país para mostrar que a ficha já está começando a cair em relação ao verdadeiro Lula, bem diferente daquele pintado pela velha imprensa borracheira. Hoje, eu vejo na coluna do Globo de Lauro Jardim que a Faria Lima estaria de mau humor com o petista. Diz ele, a Faria Lima foi dormir ontem de mau humor com Lula. A causa mais evidente foi a entrevista coletiva dada por Lula no início da noite em Brasília. Nela, entre outras coisas, Lula diz o seguinte: nós não podemos ficar chorando, vai gastar. Eu quero dizer o seguinte, muita coisa que as pessoas falam que é gasto, eu acho que é investimento. Minha imitação do Lula é péssima, ainda bem, né? Ele continua, a saúde é investimento, investimento numa pessoa para ela não ficar doente. Brilhante. Farmácia popular é investimento, para cuidar da vida das pessoas. Investir na educação não é gasto, é investimento. Então, você precisa mudar algumas nomenclaturas. Claro, porque a esquerda sempre achou que se mudar a semântica, muda a realidade. Gasto é uma coisa, investimento é outra. E mudando o nome, pode gastar à vontade, não é mesmo? Para que guardar dinheiro para pagar juros aos banqueiros? Perguntou Lula. Nós precisamos ter uma dívida social histórica de 500 anos com o povo pobre. E nós, como já fizemos uma vez, vamos começar a atacar essa dívida histórica. Bom, o resultado foi Dilma, né? Segundo Lauro Jardim, o trecho da entrevista que foi reproduzido agora foi recortado e circulou até não poder mais entre grupos de WhatsApp de executivos do mercado financeiro. Lula está dizendo que precisa ter meta de crescimento além de inflação. O tom de preocupação foi evidente, inclusive com ironia. Dormimos com Geraldo Alckmin, acordamos com Aloysio Mercadante, disse um. Um outro disse que estão fazendo o orçamento da empresa sem o diretor financeiro nomeado. O horror do mercado financeiro tem nome e sobrenome, diz Lauro Jardim. A previsão de um gasto extra acima do teto de 700 bilhões de reais ao longo de 4 anos para pagar o novo Bolsa Família e essa PEC da transição, que até ontem era chamada de PEC Kamikaze. Luiz Stuhlberg, do Verde Asset, por exemplo, escreveu aos seus investidores que a tal PEC da transição está se tornando mais um trem da alegria de crescimento dos gastos descontrolados. E a mídia já fala de mais de 200 bilhões de reais de gastos, algo completamente descabido, para falar o mínimo, a carta de Stuhlberg menciona. Essa espécie de la garantia soy yo periga ter vida bastante curta, se não for seguida de decisões e comportamentos que a corroborem. No entorno de Lula, há um consenso de que Lula não se elegeu para fazer as vontades dos bancos, na definição de um deles. E vai não deixar os programas sociais à míngua, como diz outro assessor do presidente. Tudo isso na coluna de Lauro Jardim. Quando eu leio esse tipo de coisa, vem um misto de espanto e comiseração. Como pode tanta gente bem-sucedida, rica, refinada, ainda cair em ladainhas tão bobocas? O sujeito é multimilionário, tem informação do mundo inteiro, paga fortuna a analistas e mesmo assim acredita no Lula moderado que foi inventado pelo consórcio liderado pela Globo e foi-se. Acharam mesmo que haveria uma gestão responsável do ponto de vista fiscal com a turma do PT. Acreditaram de fato que a Frente Ampla pela Democracia era outra coisa além de um agrupamento de chacais e hienas sedentos pelo butim da coisa pública. Por ressentimentos pessoais, muitos tucanos de mercado demonizavam Paulo Guedes e agora vão ter que engolir Mercadante, Guido Mantega e companhia. Lula ainda nem apresentou o seu posto Ipiranga, mas já quer um cheque em branco para gastar ou investir como se não houvesse amanhã. Para a turma petista, não há mesmo. Eles vivem apenas o presente, o hoje, o aqui e agora. Eles são como piratas numa pilhagem. Nunca foram capazes de construir nada sustentável, pois o parasita não se importa com a saúde do seu hospedeiro.
Aviso aos tucanos de mercado. Com esse pessoal que vocês ajudaram a recolocar no poder, o Brasil, como diria Roberto Campos, não corre o menor risco de dar certo. Dá uma olhada nos mercados hoje. Satisfeitos? O choro é livre, né?